adaptados no Rio. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso curso internacional de Direito, aos nossos visitantes argentinos. Essa é a professora Carmen Tifuso, a nossa professora titular de Direito Internacional Privado, e a catedrática de Direito Internacional Privado da UERJ. Hoje eu vou passar a palavra para a Carmen Tifuso. Os argentinos, eles são os estudantes argentinos, são desse grupo. Bem-vindos. Da Universidade de Arte da Plata. Vou pedir desculpas a vocês porque eu vou falar em português. Se eu falar muito rápido, vocês pedirem. Eu vou tentar falar devagar. Vocês estão me entendendo? Então, se eu falar muito depressa, vocês façam um sinal assim. Aí eu vou entender que eu estou muito rápido. Bom, eu quis que hoje, eu até disse para o Rafael, eu quis que fosse uma conversa. Não quis uma palestra e por isso eu quero que vocês me interrompam, que vocês questionem, perguntem. A ideia é que seja realmente uma conversa e nessa conversa eu vou fazer uma pequena introdução do direito internacional privado no Brasil. Vou pegar o meu celular. Por causa do tempo. Professora, se quiser que avise. Eu gosto de ter, eu acho bom, mas eu gosto de ter também que aí eu vou. Bom, o direito internacional privado entre nós, até imagino que seja assim também na Argentina, segue o modelo francês de 4 grandes objetos de estudo. Nós estudamos na disciplina os temas da nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, determinação da lei aplicável e o processo internacional. Então, são os 4 grandes temas dos quais nos ocupamos no estudo da nossa disciplina. Até por conta do tempo, nós aqui não vamos poder tratar do tema nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro. Então, nós vamos conversar rapidamente sobre o terceiro e o 4º objeto, a determinação da lei aplicável e processo internacional, mais especificamente a questão da jurisdição. Então, começando com o objeto mais característico da nossa disciplina, que é a determinação da lei aplicável. Como vocês sabem, o direito internacional privado se ocupa das relações jurídicas que tenham elementos estrangeiros, elementos de extraneidade. Então, sempre que uma relação jurídica tiver um elemento estrangeiro, essa relação jurídica interessa a nossa disciplina. Um casamento entre brasileiros domiciliados no Brasil, casamento no Brasil com bens no Brasil, essa é uma questão que não nos interessa, interessa o direito civil. Mas desde que tenhamos elementos estrangeiros, nacionalidade, domicílio das partes, lugar da celebração do casamento, lugar dos bens, então essa relação jurídica vai interessar ao direito internacional privado. E aí, a primeira grande questão que se coloca é, para essas relações jurídicas que tenham elementos estrangeiros,
lei que eu vou aplicar? Tendo em vista que normalmente as leis são diversas, porque a legislação, isso como Montesquieu já apontava, a legislação de cada estado é o resultado de uma série de elementos que vão desde a cultura, religião, história, até mesmo a geografia. Então, a regra geral é a diversidade legislativa. As leis são diferentes. E, como as leis são diferentes, numa relação jurídica que tenha contato com mais de uma jurisdição, surge a dúvida: qual a lei aplicável a essa relação jurídica? O direito internacional privado recorre às regras de conexão. As regras de conexão são o instrumento da disciplina para determinar a lei aplicável. A regra de conexão não responde diretamente à minha pergunta. A regra de conexão não vai responder se o casamento é ou não válido, ou se o regime é o da separação de bens ou da comunhão universal. Não. A regra de conexão funciona como uma seta, indicando, nesse caso, eu aplico o direito brasileiro. Naquele outro caso, eu aplico o direito argentino. Então, nós dizemos que a regra de conexão é uma norma indireta. Indireta por isso, porque ela não traz nela a resposta às nossas perguntas, mas indica onde eu devo buscar essas respostas. No Brasil, a maior parte das regras de conexão, a maior parte, está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu acabei de distribuir para vocês. Desculpa, pode voltar com isso? As regras de conexão no Brasil, a maior parte das nossas regras de conexão está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu acabei de distribuir para vocês. Você tem? Então, essa lei de introdução contém a maioria das nossas regras de conexão. E a gente vai fazer aqui uma viagem rápida pela nossa lei de introdução. Só como curiosidade, historicamente, o Brasil adotou a introdução ao Código Civil de 1916. Foi a nossa primeira legislação contendo regras de conexão. Então, introdução ao Código Civil, tem quadro aqui, né, Rafael? Então, a introdução ao Código Civil de 1916, que foi revogada por essa que vocês acabaram de receber, que está em vigor. Inicialmente, o seu título dessa lei era Lei de Introdução ao Código Civil e, mais recentemente, essa lei teve o seu título alterado, não o conteúdo, o título passou a ser Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Okay? Então, muito rapidamente, vamos examinar algumas das mais importantes regras de conexão, começando com o caput, o artigo 7º. Aí, melhor, Rafael, aí nós temos a regra de conexão atinente ao estatuto pessoal, a pessoa, tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo. Então, no Brasil, a capacidade, a personalidade e os direitos de família são regidos pela lei do país onde a pessoa está
domiciliada. Então, um brasileiro domiciliado na Argentina, se quiser casar no Brasil, a lei que vai reger a sua capacidade e os direitos de família será a lei argentina, porque a regra de conexão é a lei do domicílio. Na Argentina é a mesma regra, né? Também domicílio. Seguindo adiante, em matéria de bens, a regra de conexão é a chamada lex rei citae. É a lei do lugar, da situação do bem. Então, se o bem envolvido na questão que está sendo submetida ao juiz brasileiro está na Argentina, o juiz brasileiro, o juiz de eficiência geral, o juiz brasileiro aplicará a lei argentina, que é o lugar da situação da coisa, para as questões atinentes àquele bem. Até aí, está tudo certo, eu estou indo muito rápido, eu estou começando a sentir calor, mas não tem problema. É melhor do que eu acho que é melhor eu tiro o blazer. Os aparelhos daqui estão meio barulhentos na sala, né? Os aparelhos aqui ficam realmente, ou ter microfones nessa sala, ou os É aparelhos. equipamento de som, vocês têm microfone por Não, mas ali. também assim, também eu prefiro falar, só vou pegar uma bala, porque senão eu fico forçando muito a minha voz. Bom, essa regra de conexão atinente aos bens está no artigo 8º da Lei de Introdução que eu acabei de distribuir para vocês. Artigo 8º. Então, quanto aos bens móveis ou imóveis, aplica-se a lei do lugar em que os bens estão situados. Até aí tudo bem? Bom, e quanto aos atos jurídicos em geral? Começando com o casamento. Um casal brasileiro que casa no Tahiti. Qual a lei aplicável à validade desse casamento? Está no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei de Introdução. E o interessante é que o artigo 7º, parágrafo 1º, tem uma estrutura diferente da estrutura do caput do artigo 7º. Porque o caput do artigo 7º, ele está estruturado como um dispositivo bilateral, ou seja, a lei aplicável é a lei do domicílio da pessoa. No 7º parágrafo 1º, o legislador só se preocupou com o casamento no Brasil e a consequente aplicação da lei brasileira. E como fica com relação a um casamento realizado no Tahiti? O legislador não respondeu. Então, a doutrina fez aqui no Brasil aquilo que já ocorre há muito tempo na França com relação ao artigo 3º do Código Civil, a bilateralização do dispositivo. Então, nós extraímos desse artigo 7º, parágrafo 1º, uma regra geral que a lei aplicável à validade dos casamentos é a lei do lugar em que o casamento foi realizado. Tá? Então, nós bilateralizamos o 7º, parágrafo 1º. Até aí tudo bem? E quanto aos contratos? A matéria é regida pelo artigo 9º da Lei de Introdução. O interessante é que o artigo 9º
estabelece que a lei aplicável aos contratos é a lei do lugar em que o contrato é celebrado. Então, é aquilo que nós chamamos lex loci contractus. É a lei do lugar do contrato. Mas o artigo 9º não menciona a possibilidade de as partes escolherem uma outra lei que não seja a lei do lugar em que o contrato é celebrado. A introdução ao Código Civil, aquela que existia antes e que foi revogada por essa, continha uma expressão que claramente demonstrava que a autonomia da vontade era admitida no direito brasileiro, que as partes poderiam escolher uma lei diferente daquela no lugar da celebração. Mas o legislador de 42 não reproduziu essa expressão. E aí, a doutrina aqui no Brasil se dividiu. Parte da doutrina passou a defender que a autonomia da vontade deixou de existir no Brasil. Ou seja, só é possível a aplicação da lei do lugar da celebração. As partes não podem escolher uma outra lei. E há uma segunda corrente que entende que a autonomia da vontade é um princípio. Na verdade, é o grande princípio do direito privado e não poderia deixar de existir pela simples omissão legislativa. Então, essa é uma questão controvertida aqui no Brasil, se as partes podem efetivamente escolher uma lei para reger o contrato que não a do lugar da celebração. Atualmente, a doutrina majoritária entende que sim, que é possível, mas não temos nenhuma decisão dos tribunais superiores enfrentando a questão. Ou seja, a matéria ainda é bastante controvertida. Ok? Quanto aos ilícitos, aspectos civis dos ilícitos, também recorremos ao artigo 9º da Lei de Introdução. Porque o artigo 9º se refere às obrigações. Então, são as obrigações que decorrem dos contratos e aquelas extracontratuais, os ilícitos. E aí temos a chamada lex loci delicti comici, a lei do lugar no qual o ilícito foi praticado. Então, essa é a regra de conexão que também decorre do artigo 9º. Então, o artigo 9º é a fonte da lei aplicável aos contratos e aos ilícitos. Ok? Qual é a lei aplicável à sucessão? É a lei do último domicílio do falecido. Isso está no artigo 10 da Lei de Introdução. Então, o artigo 10 trata da lei aplicável à sucessão. Quem é herdeiro? Quem figura na ordem sucessória? A legítima? Quem integra a legítima? Qual o montante da legítima? Todas essas questões são regidas pela lei do último domicílio do falecido.
ok? E as pessoas jurídicas? Qual a lei que rege as empresas? É o artigo 11 da Lei de Introdução. É a lei do lugar no qual a empresa se constituiu. Muito rapidamente, essas são as nossas principais regras de conexão. Mas como vocês sabem, a determinação da lei aplicável a essas relações jurídicas que tenham elementos estrangeiros envolve um procedimento complexo que começa pela aplicação da regra de conexão e também envolve a aplicação dos princípios do direito internacional privado. Então, se vocês têm uma pergunta, qual é a lei aplicável à validade desse casamento? Vocês começam com a análise da regra de conexão, mas vocês também têm que examinar esses princípios para que vocês cheguem à resposta da lei que vai reger aquele matrimônio. Que princípios são esses? Alguns: reenvio, qualificações. Vocês também têm os mesmos princípios. Questão prévia, direitos adquiridos, ordem pública, fraude à lei. Então, esses princípios são analisados juntamente com as regras de conexão para chegarmos à resposta da questão da lei aplicável. Qual é, portanto, o papel desses princípios? Esses princípios podem afastar no todo ou em parte aquilo que a regra de conexão determina. Nós aqui não vamos ter tempo de falarmos de todos esses princípios. Vamos só falar rapidamente do reenvio, que está na lei de introdução. E por que ele é relevante? Porque aceitar o reenvio significa que o juiz, quando examina a regra de conexão e chega ao direito estrangeiro, então a regra de conexão é a lei do lugar da celebração do contrato, ok? Então, o contrato foi celebrado na França. E aí, a pergunta é: o juiz que examina a lei francesa, ele deve ir ao direito material francês ou deve examinar as regras de conexão da França? Aceitar o reenvio significa aplicar as regras de conexão do país indicado pela regra de conexão. Então, a regra de conexão do país em questão, então vamos dizer, o país A diz que a regra, que a lei aplicável é a lei do lugar da celebração. A celebração foi na França, então a
aceitar o reenvio significa que o juiz do país A vai aplicar a regra de conexão no país dele. Ok? E não aceitar o reenvio significa que o juiz do país A, por conta da regra de conexão, vai direto ao direito material estrangeiro, ignorando a regra de conexão. Fala. Pode voltar a explicar? Posso voltar. Quando nós temos uma regra de conexão, a regra de conexão diz que a lei aplicável é a lei do lugar da celebração do casamento. Isso é a regra de conexão, ok? E o casamento foi realizado na França. O juiz que está examinando a validade desse casamento, ele tem uma dúvida. Quando ele vai ao direito francês, a dúvida é se ele vai ao direito civil francês, que trata da validade do casamento, ou se ele vai ao direito francês na sua integralidade, incluindo as regras de conexão francesas. E aí, qual é o problema? A regra de conexão francesa pode dizer que a lei aplicável à validade do casamento é a lei da nacionalidade dos nubentes, ou seja, uma regra de conexão diferente da nossa. Então, essa é a dúvida. E aí, uma boa notícia para nós aqui no Brasil é que, com relação ao ponto, nós temos o artigo 16, até diversamente, que ocorre na França. Na França, eles aceitam ele. No Brasil, nós temos o artigo 16, que diz expressamente que, quando a nossa regra de conexão determina a aplicação de um direito estrangeiro, o juiz brasileiro aplica o direito material desse país estrangeiro, ignorando a regra de conexão. Ou seja, o Brasil não aceita o reenvio. Na Argentina, como é? Não sabem? Não? Na Argentina, vocês aceitam o reenvio ou não? Não sabem? Então, aqui no Brasil, na França, eles aceitam o reenvio. E aqui no Brasil, nós não aceitamos, que é o artigo 16 da Lei de Introdução. O artigo 17 da Lei de Introdução é um dos dispositivos mais importantes em matéria do direito internacional privado, porque trata do princípio da ordem pública. Como o direito internacional privado lida com a possível aplicação do direito estrangeiro, não é isso? Porque a regra de conexão muitas vezes indica que a lei aplicável é a lei de um outro país, não é isso? Onde o casamento foi realizado, onde o contrato foi celebrado. E essa lei estrangeira, muitas vezes, é diferente da lei local. Porque, voltando a Montesquieu, se cada país leva em conta circunstâncias locais para elaborar a sua legislação, isso significa dizer que, normalmente, as leis são diferentes. A ordem pública é uma proteção do foro contra uma lei estrangeira chocante. Porque, como a regra de conexão pode determinar a aplicação de um direito estrangeiro,
argentino, francês, belga, da Arábia Saudita, é importante que tenhamos um instrumento para evitar a aplicação de um direito estrangeiro que seja chocante, que fira valores fundamentais do foro. E isso se chama ordem pública. E isso está no artigo 17 da Lei de Introdução. A ordem pública é essa proteção. Mas atenção, não se pode, não se deve usar a ordem pública quando a lei estrangeira é meramente diferente da lei local. Até porque o ser diferente, aqui para usar um anúncio de televisão, é normal. Para o direito internacional privado, nós lidamos com o diferente. Porque essa aplicação do direito estrangeiro é o nosso dia a dia. E, via de regra, o direito estrangeiro é diferente. Então, não é porque o direito estrangeiro é diferente que eu vou deixar de aplicar o direito estrangeiro com base na ordem pública. Eu só posso deixar de aplicar o direito estrangeiro quando este, além de diferente, for chocante. Aqui eu recorro até a um autor que viveu na Argentina, vocês devem conhecer, um dos maiores autores de direito internacional privado do mundo, foi o professor Werner Goldschmidt, que viveu na Argentina, vocês conhecem. Ele viveu na Argentina a vida toda. E o livro dele, a obra-prima de direito internacional privado, é Derecho, desculpem, tá? É Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerância. Então, a ideia é que o direito internacional privado lida com o diferente. Então, o diferente não enseja a aplicação da ordem pública. O juiz brasileiro pode e deve aplicar uma lei estrangeira diferente. Ele só vai deixar de aplicar essa lei estrangeira quando essa lei contiver no seu conteúdo aspectos que violem muito gravemente valores fundamentais do foro. E isso é examinado caso a caso. Por quê? Porque a ordem pública varia no tempo e no espaço. Divórcio, aqui no Brasil, durante muito tempo, feriu a ordem pública. Com vocês também, não é isso? Na Itália. Então, hoje, a ordem pública aqui no Brasil não é mais ferida com o divórcio. Casamento homossexual não fere mais a nossa ordem pública, mas já feriu. Então, um aspecto importante da ordem pública é exatamente a sua relatividade. Fala. Perdón si no me entendés. ¿El divorcio acá también se puede pedir unilateralmente? Sim, pode. O que nós não temos aqui no Brasil é o repúdio, né? É o repúdio muçulmano, e essa até é uma questão muito interessante, porque o repúdio muçulmano não é só unilateral. Além de unilateral, é uma situação que só o marido, então o marido pode pedir o divórcio e a mulher, ela não tem nenhuma opinião a respeito, ela não pode ser, isso é o chamado talaq. E aí há toda uma discussão, isso é muito interessante, até no contexto da ordem pública, se o reconhecimento desse divórcio
fere ou não a ordem pública. E o interessante é que não há uma posição unânime quanto a isso. A França, por exemplo, a Corte de Cassação francesa tem reiteradamente proferido decisões, ora reconhecendo esses divórcios por repúdio, ora negando. E qual é o critério que eles usam? Eles usam o seguinte critério: se o casal tem vínculos com a França, não reconhece, porque entende que fere a ordem pública. Se o casal não tem vínculos com a França, eles reconhecem. É aquilo que eles chamam de ordre public de proximité. Ou seja, se está próximo, eu não quero. Mas se está longe, eu admito. Porque há valores envolvidos. De um lado, o respeito por outra cultura, o respeito por outra religião, que leva ao reconhecimento. E do outro lado, há também valores importantes, que é a questão da igualdade homem e mulher, que é só o homem que pode pedir o divórcio. E também o direito ao devido processo legal, due process of law. Por quê? Porque a mulher, ela não tem sequer o direito de se defender no processo. Muitas vezes ela não é sequer citada no processo para se defender. Então, isso tudo é para a gente dizer que a ordem pública varia no tempo do espaço, né? Varia no espaço, porque aquilo que fere a ordem pública de um país não fere de outro. E no tempo, no próprio país, se não, é o caso do divórcio, durante muito tempo feriu a ordem pública e não fere mais. Bom, isso muito rapidamente são as considerações sobre a questão da determinação da lei aplicável. Tá? Então, Cara, só interromper, eu fiz uma pesquisa aqui, eu tenho um artigo no Código Civil e Comercial argentino, 2596, 2596, que o reenvio permite o reenvio. Na verdade, eles fazem a o mesmo material. Então é o mesmo sistema da França. Tá? Então, o Rafael está aqui dizendo para vocês que vocês adotam um sistema semelhante ao da França, que é aceitar o reenvio, que é diferente do nosso, que é no artigo 16, negar o reenvio. Ok? Bom, então, agora nos minutos finais, vamos passar para o outro objeto do direito internacional privado, está dentro do processo internacional e que é a questão da jurisdição. E aí, em seguida, a lei de introdução que eu distribuí para vocês, eu selecionei alguns artigos do Código de Processo Civil. São os artigos que tratam do exercício da jurisdição aqui no Brasil com relação aos litígios que tenham elementos estrangeiros. Ou seja, perguntas como: o juiz brasileiro pode decretar o divórcio de um casamento realizado na Argentina? O juiz brasileiro pode apreciar uma questão contratual envolvendo um contrato celebrado na Argentina? O juiz brasileiro pode analisar uma questão, uma demanda indenizatória envolvendo um acidente de automóvel ocorrido na Argentina? E por aí vai. Então, agora, a pergunta não é mais qual a lei aplicável, porque quanto à lei aplicável, é a regra de conexão e os princípios. Agora, é uma outra questão. A rigor, qual o juiz competente no plano internacional? E mais até especificamente, porque a pergunta não é qual o juiz competente. A pergunta, até porque as normas são unilaterais, a pergunta é o juiz brasileiro competente na esfera internacional?
ou tem jurisdição na esfera internacional para decidir sobre esse caso? E aqui, um aspecto interessante com relação a esses dois objetos do direito internacional privado que nós estamos discutindo, jurisdição e lei aplicável, cronologicamente, nós começamos pela análise da jurisdição. Por quê? Porque a fixação da jurisdição vai influir na lei aplicável. Então, em primeiro lugar, se nós temos uma relação jurídica com elementos estrangeiros, em primeiro lugar, eu preciso determinar onde aquele litígio será julgado, e especificamente se será julgado no Brasil. Por quê? Porque a aplicação das regras de conexão brasileiras parte da premissa que a questão está sendo julgada no Brasil. Até porque as regras de conexão são normas domésticas e podem ser diferentes. Ou seja, se a questão é submetida ao juiz argentino, o juiz argentino vai aplicar as regras de conexão argentinas e os princípios argentinos. Isso pode levar o quê? A uma solução diferente. Então, nós podemos ter o mesmo caso, o mesmo contrato, o mesmo casamento. Se é submetido ao juiz argentino, o juiz argentino vai aplicar as suas regras de conexão, os seus princípios, e aí vai chegar a uma solução, que não necessariamente vai ser a mesma solução indicada pelas regras de conexão brasileiras e princípios brasileiros. Por isso é que é muito importante a análise dessas duas questões. Nós não podemos fazer só a análise da lei aplicável. Por quê? Porque tudo isso que nós acabamos de falar, as regras de conexão no Brasil, sobre contratos, casamento, isso vale se a questão é julgada aqui no Brasil. Se a questão é julgada na França, esquece isso tudo e começa de novo. Então, cronologicamente, eu começo determinando onde a questão vai ser julgada, especificamente se ela vai ser julgada no Brasil, e aí o segundo momento é que é a determinação da lei aplicável. Ok? No Brasil, as hipóteses que podem ser julgadas pelo juiz brasileiro, hipóteses com elementos estrangeiros, estão no Código de Processo Civil, artigos 21 a 25. Eu distribuí para vocês. Então, os artigos 21 a 25 tratam dessa questão. O juiz brasileiro faz julgar esse litígio a despeito dos elementos estrangeiros, ou seja, é um contrato celebrado no exterior, é um acidente que aconteceu no exterior, é um casamento que aconteceu no Brasil, no exterior. O juiz brasileiro pode julgar. Então, os artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil enumeram aquilo que nós chamamos de competência concorrente. O que isso significa? Que o juiz brasileiro pode julgar, mas nós também admitimos que outros juízes julguem a causa. E aí a decisão
pode vir a ser reconhecida no Brasil, que é a competência concorrente. Então, nessas hipóteses dos artigos 21 e 22, nós temos que proceder àquilo que os americanos denominam forum shopping, ou seja, o autor da demanda deve analisar qual o melhor lugar para ajuizar aquela demanda, levando em conta diversos aspectos. A lei, que provavelmente será aplicada, e outros aspectos, custo, expertise do fórum quanto àquele determinado assunto, proximidade com os bens do réu, porque sempre uma boa alternativa é ajuizar a ação no país da situação dos bens do réu. Por quê? Porque se o autor tem ganho de causa, essa execução fica muito mais fácil do que o oposto. Imaginem, não é que seja impossível, mas facilita uma ação ajuizada na Argentina e os bens do réu no Brasil. Então, qual seria o caminho? O autor tem sucesso na demanda, obtém uma decisão favorável e lá na Argentina não vai poder fazer muito. Para que aquela decisão produza efeitos, o autor vitorioso tem que trazer aquela decisão para ser homologada aqui no Brasil. É possível, mas é um elemento que também tem que ser levado em conta. Então, esses aspectos, ou seja, o forum shopping, o que quer dizer isso? É quando o autor, antes de ajuizar a demanda, escolhe qual o melhor lugar para propor aquela determinada demanda. Sob a ótica do direito brasileiro, isso só é possível nos artigos 21 e 22, competência concorrente. Nessas hipóteses, o autor tem a escolha. Ao passo que, no artigo 23 do Código de Processo Civil, não há essa escolha. Por quê? Porque é aquilo que nós chamamos competência internacional exclusiva ou jurisdição exclusiva. Nessas hipóteses do artigo 23, não é possível a homologação de uma sentença estrangeira. Então, se estivermos, por exemplo, diante de uma ação relativa a um bem imóvel situado no Brasil, o que vai acontecer? Se o autor ajuizou a ação na Argentina e ganhou, essa decisão nunca será homologada. Porque é competência internacional ou jurisdição exclusiva. Ou, dito de outra forma, nas hipóteses do artigo 23, não há escolha. Não há esse forum shopping, essa análise do melhor lugar para o ajuizamento da minha demanda. Porque eu não tenho escolha. Ok? E uma novidade do nosso Código de Processo Civil foi a chamada cláusula de eleição de foro. Que é uma cláusula muito comum nos contratos internacionais. Os contratos internacionais geralmente trazem uma cláusula determinando a escolha das partes
sobre o lugar do ajuizamento da demanda. As partes já combinam com antecedência, havendo um litígio, onde esse litígio será resolvido. É aquilo que se chama cláusula de eleição de foro, ou até, para usar uma tradução francesa, que eu acho que é até mais pertinente, uma cláusula atributiva de jurisdição. Então, as partes podem eleger o Brasil como internacionalmente competente para resolver as controvérsias decorrentes daquele contrato. É aquilo que nós chamamos de efeitos positivos da cláusula de eleição de foro. É o artigo 22(3) do Código de Processo Civil. Quando as partes elegem o Brasil como internacionalmente competente para resolver as controvérsias decorrentes daquele contrato. Então, é uma cláusula de eleição de foro com efeitos positivos, apontando para o Brasil. E nós temos o artigo 25 do CPC, que trata dos efeitos negativos da eleição de foro. Ou seja, quando as partes elegem o Judiciário de Londres e não do Brasil. Então, essa é uma cláusula de eleição de foro com efeitos negativos sob a ótica do Brasil. Por quê? Porque as partes elegeram um outro judiciário que não o brasileiro. E aí, se a ação for ajuizada aqui no Brasil, o que o juiz brasileiro deve fazer? Se abster do julgado. Em razão da existência da cláusula de eleição de foro, que elegeu o Judiciário de Londres como competente para solucionar as controvérsias decorrentes desse contrato. Bom, então, muito rapidamente, nós falamos sobre os dois objetos mais importantes do direito internacional privado no Brasil. Determinação da lei aplicável, vimos as regras de conexão mais importantes contidas na lei de introdução, vimos alguns princípios que podem influir na aplicação da lei e vimos as regras no Brasil para o exercício da jurisdição com relação às hipóteses que tenham elementos estrangeiros. Então, é disso que o direito internacional privado cuida. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Não? Gente, boa sorte. Um prazer, boa viagem para vocês. Aproveitem o Rio. Aproveitem o Rio. Lamento o calor aqui, né? Que a gente. São duas estilos. Ou a gente fica sem ar e aí sentindo calor, ou. Bom, mas boa viagem, foi um prazer. Tá?